Lucas 15, de 11 a 32. Eu quero que você também abra a sua Bíblia. Meus irmãos, a gente está colocando os textos no telão, mas não deixem de trazer as Bíblias. Não deixem. Né? Vai que um dia você chega aí, está quebrada a aparelhagem aí. Como é que você vai fazer? Né? E você traga seu celular. Hoje em dia a gente usa aplicativos da Bíblia no celular, mas não fique confiando nisso aí não, tá? Fique pensando que todo domingo vai ser assim. Então, quem tem a Bíblia, abra a Bíblia, pode ler no telão com a Bíblia aberta, porque depois eu vou fazer as considerações, você vai acompanhar na sua Bíblia, tá bom? Vamos lá? Eu vou ler, você vai acompanhar. É a parábola do filho pródigo. Preste bem atenção nessa parábola que Jesus conta, essa ilustração que Jesus conta. Continuou. Jesus estava falando e ele continuou falando. Ele contou duas parábolas antes. Uma foi a parábola da ovelha perdida, outra foi a parábola da dracma, que era uma moeda, dracma perdida. Agora ele continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, esse que pediu para o pai a parte que lhe cabia na herança, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo de forma irresponsável. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então, o que ele fez? Ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos, trabalhar na pocilga. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele desejava comer até da lavagem que era dada aos porcos, mas nem isso lhe davam para comer. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, ou seja, alegremo-nos, porque este, meu filho, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças.
chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele então se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Este teu irmão estava perdido e foi achado. Vamos falar com Deus, pedindo a Ele que nos dê iluminação suficiente para poder meditar nesse texto, de tal maneira que aprendamos lições importantes para as nossas vidas. Oremos. Senhor, ilumina a nossa mente e nos instrua na Tua palavra. Que nós saímos daqui, Senhor, cheios da Tua palavra, cheios de luz, de lições importantes para as aplicarmos em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, nós podíamos usar como título da nossa mensagem o Deus que perdoa, o Deus que ama, o Deus que restaura. O Deus que perdoa, o Deus que ama, o Deus que restaura. Essa parábola Jesus a contou em resposta às críticas dos fariseus por ele receber pecadores. Veja, se puder colocar no telão, os versículos 1 e 2. Por isso eu pedi para você deixar sua Bíblia também aberta. Jesus vai falar aos fariseus e aos escribas. Está lá. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, a audiência de Jesus era composta por publicanos e pecadores e religiosos, fariseus, doutores da lei e escribas. E Jesus vai contar essas três parábolas, a da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho perdido, do filho pródigo. Ele vai contar essas parábolas em resposta às críticas que os fariseus e os escribas fizeram ao dizerem: este, referindo-se a Jesus, recebe pecadores e come com eles. Por isso Jesus contou essas três parábolas que eu chamo de a seção de achados e perdidos na Bíblia. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Vejamos um pouco da estrutura desta parábola. Primeiro, nós temos um filho rebelde. Nós o encontramos aí dos versos 11 ao verso 16. Esse filho rebelde, que para nós que não conhecemos muito bem a cultura daqueles dias, fez um pedido que poderia ser plausível, para aqueles dias era um pedido nada plausível. Ele pede a herança, a parte da herança que lhe cabe antes da hora. Era o mesmo que ele dissesse para o pai:
você não morre. Você não morre, eu estou aqui esperando você morrer para pegar a minha parte na herança, então, já que não morre, me dá logo a minha parte, a parte que me cabe na herança. Uma ofensa muito grave. E o pai, versículo 13, atende, porque esse pai é extremamente amoroso. Incompreensivelmente amorosos. O pai permite que o seu contador, o seu contabilista lá, ele pegasse a parte e entregasse para ele, e ele vai para uma terra, o texto diz que ele vai o mais longe possível do pai. Ele quer se ver bem longe do pai. E lá, os versos 13 e 14, nos mostra isso, ele gasta tudo de forma dissoluta. O seu irmão vai ser mais detalhista na forma como ele gastou o dinheiro. Diz que ele gastou com meretrizes. Mas o dinheiro acabou, houve uma junção de tragédias, de infortúnios. O dinheiro acaba. O dinheiro acabou. E veio sobre aquela terra fome. A gente não vê, o texto não fala, essa é uma ilustração, não é uma história verdadeira, mas a gente pode ver que Jesus está mostrando aqui que Deus, o Deus soberano, trabalha na história. E ele trabalha no concurso humano e no seu próprio concurso. Ou seja, o jovem dissoluto e irresponsável gasta toda a sua parte na herança de forma irresponsável. Esse é o seu concurso. Ele começa a escrever a sua tragédia com a sua própria caneta, mas Deus também aperta esse jovem, aplicando àquela terra fome. Fome, ele fica numa situação terrível, não ter dinheiro para comprar comida. Então ele passa, como diz o verso 15 e 16, ele passa fome a ponto de se humilhar alimentando porcos. Talvez você que não conheça a cultura não saiba que Jesus está contando essa parábola para fariseus e escribas judeus, e que os judeus têm repulsa pelos porcos. Eles não comiam animais com o casco fendido. E porcos, afinal de contas, comem restos, lavagem. Eles vivem na pocilga. E era lá que esse jovem, outrora saído de forma galante de sua casa, com o bolso cheio de dinheiro, se distancia da família, do seu pai, dos olhares do seu pai, e vai para essa terra distante, e lá vive de forma totalmente irresponsável, se fôssemos contextualizar hoje, usando droga, bebidas alcoólicas e envolvido com prostituição, de tal forma que não podemos saber quanto tempo levou, mas acreditamos que não levou muito tempo para ele dissolver toda a sua fortuna de forma irresponsável. E aí, Deus manda fome, que Deus vai espremer esse jovem. Deus manda fome para aquela terra, e não tendo com que comprar comida, porque acabou o dinheiro, acabaram os amigos, porque os amigos vão embora com dinheiro, né? Enquanto você tem amigo, você tem dinheiro, você atrai as pessoas. Quando você não tem, eles vão embora. Ele foi trabalhar
cuidando de porcos, alimentando porcos. Que situação humilhante para um judeu. Profundamente humilhante. Aí aprendemos que o pecado é sempre atraente. Ele sempre atrai. O pecado sempre promete liberdade, mas no final, o que ele entrega é miséria, escravidão, escuridão, podridão, desprezo, tristeza. Todas essas coisas e muito mais coisas ruins, o pecado acarreta na vida do homem. Esse jovem experimentou isso. Mas, meus irmãos, Deus continua trabalhando. E nós vamos ver esse jovem agora numa outra situação. Nós vamos vê-lo arrependido e retornando à casa do Pai. É a passagem que vai do verso 17 ao verso 20. Ele cai em si. Cai em si. Sabe aquele momento no qual a gente comete um equívoco e quando a emoção arrefece, a gente esfria a cabeça, chega à conclusão de que errou? Então, foi o que aconteceu com esse jovem. As circunstâncias o levaram a cair em si. Ele caiu em si. E admitiu a sua condição e pecado. Primeira coisa que é importante a gente observar aqui é que ele admitiu a sua condição e o seu pecado. E ele não ficou só no lamento, na murmuração. Ele tomou uma atitude. Ele resolve voltar e fazer algo que é importante para o nosso relacionamento com Deus: se humilhar. É o que nós encontramos no verso 18 e 19. E ele levanta-se e vai ao Pai. Verso 20. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Mais uma vez, nós recorremos à cultura da época para tentar entender essa atitude do pai. A impressão que dá é que esse pai quase todos os dias ficava num determinado lugar esperando o seu filho voltar. É uma impressão que a gente tem. Ou é possível que ele estivesse no campo trabalhando, né? E assim como Isaac viu a comitiva que trazia a sua esposa Rebeca de longe, ele viu também o seu filho voltando. Só que transformado, possivelmente maltrapilho, cheirando mal, porque afinal de contas trabalhava com porcos, numa situação de penúria e desgraça. E o que ele faz? Ele vai até o seu filho, diz o texto que, compadecido, cheio de misericórdia no coração, porque ele viu a miséria do seu filho, ele o abraça e o beija. Como eu disse, mais uma vez, fazemos uso da cultura da época para tentar entender por que o pai fez isso. E por que ele fez isso? Ele fez isso porque um filho como esse, ao voltar para casa, poderia ser muito bem apedrejado pela aldeia. Porque ele ofendeu o seu pai. Quando ele pediu a sua parte que lhe cabia na herança, era como se ele estivesse dizendo: eu disse isso há pouco, você não morre, então dá-me a parte que me cabe, que eu vou viver a minha vida. Eu estou saturado de viver aqui. E foi para longe. Um filho que voltasse, como este voltou, na situação de penúria, poderia ser apedrejado pela aldeia. Esse pai compadecido do filho, que é a figura de Deus que perdoa, que restaura e que ama,
corre até seu filho e o abraça e faz uma coisa, ele o beija. Dá um beijo no filho. Eu fico pensando que cena maravilhosa deve ter sido essa. Às vezes eu vejo na internet algumas cenas de soldados americanos que voltam de prestar serviço e ele surpreende os filhos. Já viram isso? Quem é que não vai às lágrimas quando vê isso? Né? Imagine essa cena. O filho voltando e o pai vai ao encontro do filho. O filho que o desprezou, que o ofendeu, que o magoou, provavelmente, se fosse muitos de nós, e aí eu me incluo também, eu pararia e diria, peraí, o que está acontecendo? O que aconteceu? Cadê todo aquele moço garboso, bonito, bem vestido, cheio de brilho? Cadê a sua entourage? Você voltou sozinho, sem mais ninguém. Todo miserável, mendigo, maltrapilho, andrajoso, fedido. O que aconteceu? Alguns de nós até poderiam dizer, eu avisei. Avisei que ia acontecer isso. Você não acreditou, mas esse pai não diz nada, não fala absolutamente nada para o filho. É o filho que fala. E é interessante, né? O filho fala, pai, pequei contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus trabalhadores. O pai não responde para o filho. O pai dá uma ordem. Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. E mandou matar um novilho cevado para fazer uma grande festa. E faz uma festa para receber o seu filho. Nós temos aqui o amor do pai, revelado no perdão do pai. Se existe alguém pródigo nesta parábola, é o pai. Pródigo em amar, pródigo em perdoar. Deus não apenas perdoa, mas restaura a dignidade. Deu uma nova roupa, sandálias nos pés, colocou o anel no dedo e matou o novilho cevado. A obra de Deus é completa no coração de todo filho pródigo que se distancia e foge dos cuidados do pai. Mas nem tudo são flores, né? A festa está acontecendo. O filho mais velho volta do campo e ele ouviu um agito na casa. Ele perguntou ao servo o que está acontecendo, o que era aquilo. E então foi dito, olha, aquele teu irmão que estava perdido voltou. E o teu pai o recebeu. E ele se recusou a entrar na festa. Cheio de ciúmes e ressentimento, ele se recusa a entrar na festa. E mais, ele se sentiu injustiçado, porque ele sempre foi um bom filho, percebe as aspas aqui? Sempre foi um bom filho. E ele disse, pai, eu sempre fui um cara presente, o senhor nunca matou um cabrito para fazer uma festa para mim e para os meus amigos. O que nós temos aqui? Nós temos orgulho religioso, que é possível que nos afaste do coração do Pai também. A resposta final do Pai foi extraordinária. Ele reafirma o seu amor. Ele diz para o filho mais velho, tudo que é meu, Deus, sempre foi. E ele chama o filho mais velho à consciência, dizendo que era preciso que houvesse alegria,
Pode ver na parábola da ovelha perdida, quando o pastor acha a ovelha perdida, ele faz festa porque achou a ovelha perdida. E quando a mulher acha a dracma perdida, ela reúne suas amigas e faz festa. E aqui no caso do filho que volta, ele também faz festa. E ele convida o filho religioso para a festa. Mas ele, cheio de ciúmes, não quer participar. O orgulho afasta o nosso coração de Deus, meus irmãos. Verdade é que quando um ímpio se converte, o céu se alegra por seu arrependimento. E eu e você devemos participar dessa alegria. A parábola mostra 3 personagens e 3 atitudes diante do pecado e diante da graça divina. Primeiro, o filho rebelde. É o pecador que se afasta. Segundo, revela o pai amoroso, que é a imagem do Deus que perdoa. Terceiro, revela o filho religioso. Aquele coração endurecido. Quem diria, hein? E aí é que Deus, por meio de Cristo, faz uma crítica severa aos fariseus e escribas que disseram: ele come com os pecadores. Esse filho, a gente concentra a atenção da gente no filho que desprezou o pai, né? E a gente tem que concentrar a atenção nele mesmo. Mas nessa noite eu queria que nós concentrássemos a nossa atenção no filho que ficou. Porque é possível que eu e você sejamos exatamente como esse filho. Achando que o fato de nós sermos presbiterianos e termos o nosso nome no rol de membros da igreja, e termos anos e anos de religiosidade, pode conquistar o coração de Deus e revelar em nós a sua graça. Foi o que o filho mais velho pensou. Era o que os fariseus e escribas pensaram. Ele come com os pecadores como se eles não fossem pecadores. Entenderam? Meus amados irmãos, o que nós temos aqui é o seguinte: todos nós somos como aquele filho que foi. E é possível que hoje, estando com Cristo, nós muitas vezes nos pareçamos com o filho mais velho. Quando nós nos acostumamos com a nossa forma religiosa de ser, de tal maneira que passamos a julgar o outro, o nosso próximo. Não deixemos que o orgulho tome conta do nosso coração. É preciso que eu e você nunca nos esqueçamos, que somos pecadores e que precisamos do amor desse Deus que é Pai, do perdão deste Deus que perdoa e da restauração que esse Deus pode trazer na nossa vida. Que Deus assim nos abençoe nessa noite e no decorrer desta semana. Quando você estiver andando pelas ruas, pense: eis um filho pródigo que voltou. Eis um filho que está com o pai, mas que reconhece que para continuar recebendo bênçãos, é preciso saber que esse Deus é gracioso para todos nós, pois todos nós somos pecadores. Vamos orar.